Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de você estiver assistindo a gente está com mais um encontro aqui síncrono. A gente vai falar hoje sobre micro-organismos multiresistentes. A Daiana Alves dos Santos, ela é enfermeira residente do programa de enfermagem clínica e cirúrgica da Unirio. Aí ela teve várias experiências nessa parte, com cuidado, né, para evitar as infecções por esses tipos de micro-organismos, bem como as ações que a gente tem que executar para evitar que essas bactérias fiquem cada vez mais resistentes. Aí, antes de começar a fala da Dayana, eu vou fazer a apresentação para vocês, rápida, de 2 minutos aqui, porque eu já estou até quase no tempo, e entregar o tempo certinho para a Dayana. A gente percebe que o Instagram, assim como o WhatsApp, o amigo comentou, é a forma principal de ficarem sabendo das atividades do nosso grupo, projeto de ensino, pesquisa e extensão, penso. A gente viu aqui que da instituição de trabalho de estudo, a gente teve pessoas do Centro Universitário Augusto Mota, da UF, da Estácio de Sá, da Universidade Federal da Bahia, e de hospitais também, onde as pessoas, né, muitos trabalhadores profissionais de saúde, querendo fazer essa reciclagem e atualização, pessoas da Uniswan e os diversos cursos. A gente teve enfermagem, medicina, ciências biológicas, curso técnico, né? Quem trabalha com análises laboratoriais, pessoas que estão fazendo mestrado, farmácia. Esses são os cursos que tiveram interesse por esse mini curso de hoje. As cidades mais predominantes são Gonçalo, Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Rio Bonito, Salvador, Maricá, São João de Meriti, né, o pessoal da Baixada Fluminense, um abraço pessoal, o estado predominante, Rio de Janeiro, como a gente já tinha discutido e falado aqui algumas vezes, e a gente viu aí que a média de idade de vocês é geralmente jovem, né? É uma média que dá menos de 25 anos. E essas informações são importantes para a gente, para poder a gente saber um pouco sobre vocês e também o que vocês gostam, né? Quais os temas que vocês gostam. Que logo no início a gente perguntou os temas, né? Então as pessoas falaram muito das participantes, vocês, seguidores, saúde coletiva, epidemiologia, fundamentos e técnicas, questões relacionadas ao meio ambiente. Eu também estou bem feliz, bem grata e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu venho aqui hoje apresentar o mini curso intitulado como Prevenção de Infecções por Micro-Organismos Multiresistentes em Serviços de Saúde. Eu sou Daiana Alves dos Santos, enfermeira formada pela Faculdade Bezerra de Araújo, atualmente residente do Programa de Enfermagem Clínica e Cirúrgica vinculado à Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do curso é conhecer os principais micro-organismos multiresistentes, de acordo com a sua importância epidemiológica, e apresentar as principais medidas de precaução que precisam ser adotadas para a prevenção e controle das infecções referentes a esses micro-organismos. E aí tudo começou assim. Em 1928, Alexander Fleming, biólogo e médico inglês, descobre a penicilina. Mas como se deu essa descoberta? Ele era um médico estudioso das bactérias Staphylococcus aureus. Ele procurava saber como era que ele podia fazer para é, descobrir como que essas bactérias se desenvolviam em relação às doenças infecciosas causadas por esse micro-organismo. E daí, então, ele tinha o hábito de cultivar esses patógenos em placas de vidro em condições favoráveis ao crescimento desses patógenos. Porém, um belo dia, ele com muita pressa para tirar as suas férias, ele saiu, porém, de todas as placas que ele havia cultivado, ele esqueceu uma sobre a bancada. E aí, ao retornar após um mês, ele verificou que havia um crescimento de um fungo de origem penicillium. Todavia, ao mesmo tempo que havia crescido esse fungo, havia acontecido a inibição das bactérias que ali estavam em torno. Porém, somente em 1940, pela atuação de dois cientistas, que foi Flau e Shine, que foi inoculado esse, essa, essa substância em humanos.
E daí, então, é a substância chamada penicilina. Com o advento dessa descoberta, foi possível combater bactérias que causavam infecções. E aí foi a primeira vez na história que, com essa descoberta desse antibiótico. Porém, com a descoberta dos antimicrobianos e consequente redução da taxa de mortalidade, pairou também uma preocupação na população, porque para se utilizar antibióticos é preciso critérios indispensáveis, e as pessoas estavam utilizando de forma edemaciada, indiscriminada. E daí, então, caracterizou-se um problema de saúde pública, inclusive refletindo na economia mundial. Foi um problema que atingiu não somente aos pacientes e aos médicos, mas também aos órgãos públicos, às indústrias farmacêuticas e aos cientistas de todo o mundo. E aí, nos dias atuais, como é que se encontra, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a resistência bacteriana ela é, sim, considerada um grave problema de saúde, porque ela está intimamente relacionada ao aumento do tempo de internação, dos custos de tratamento e das taxas de mortalidade dos pacientes, pois o uso indiscriminado dos antimicrobianos na comunidade no ambiente hospitalar, associado a práticas inadequadas, são fatores de risco potenciais para a seleção e disseminação desses micro-organismos multiresistentes. Existe um plano de ação nacional para a prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos do Brasil, porque em uma reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, aconteceu um comprometimento entre os governantes que eles formalizaram um plano conceituado de saúde única, onde a Organização Mundial de Saúde ela apontou esse problema como um dos 10 maiores fatores ameaçadores à vida. E a OMS, ela caracteriza a AMR como o potencial que um micro-organismo tem de impedir a ação de um antibiótico. Pois bem, mais adiante, através da aliança de três organizações, que foi a Organização Mundial, mais adiante, através de uma aliança tripartite entre a Organização Mundial de Saúde, entre a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Organização Mundial da Saúde dos Animais, foi verificado a necessidade de uma junção, de uma união para que as IRAs, as infecções relacionadas à saúde, elas fossem inibidas, elas fossem controladas. E daí, então, qual é o objetivo principal? O objetivo principal é construir ações e metas a fim de que os medicamentos, a fim de controlar e impedir as doenças infecciosas através do uso de medicamentos de forma segura e eficaz, com a qualidade assegurada e de forma responsável e acessível para todos aqueles que deles necessitam. O conceito de micro-organismo multiresistente, a Anvisa, ela adota que são micro-organismos que apresentam resistência a 3 ou mais classes antimicrobianas, enquanto a Organização Mundial de Saúde adota que é o patógeno que impede a atuação de um antimicrobiano. E aí nós temos os mecanismos de resistência bacteriana. Eu vou colocar aqui para vocês uma forma do ponteiro para ver se vocês conseguem, para eu passar melhor para vocês e vocês conseguem visualizar. ATM significa antimicrobiano. Então, o antimicrobiano aqui, nesse desenho, ele está representado aqui pelo cubo vermelho, aqui pela estrelinha azul e aqui por essa estrutura verde, que lembra aquela frutinha romã. E aí, quais são os mecanismos de resistência da bactéria? Alteração de membrana
de alteração de permeabilidade, mecanismo enzimático, bomba de refluxo e alteração do sítio de ação. Pois bem, em se tratando de alteração de permeabilidade, o que acontece? O ATM, que é o antibiótico, aqui, ó, vocês veem que ele bate na membrana da bactéria, porém não entra, ou seja, a ação do antimicrobiano ela não é atingida, ou seja, bate e volta. Em relação ao mecanismo de resistência, mecanismo enzimático, que está representado por essa estrela azul, existem enzimas que fazem o quê? Elas simplesmente neutralizam ou interferem na atuação do antimicrobiano, fazendo com que? Fazendo com que a sua ação também não aconteça no interior alvo a ser atingido na bactéria. Em relação à bomba de refluxo, na membrana das bactérias, existem proteínas, que é essa estrutura azul aqui, que funcionam como porta de entrada. E daí, então, partindo daqui, ó, aqui o ATM representado por um cubo vermelho. Ele adentra, porém, ao mesmo pé que ele adentra na bactéria, ele sai. Ele nem chega a ficar nenhum tempo e não permanece ali dentro. Em relação à alteração do sítio de ação, essa estrutura mostra aqui para gente que aqui, ó, aqui onde o cursor está, é a parte maior do antimicrobiano, vamos dizer assim. Desculpa, do antimicrobiano. E essa partezinha aqui, ó, circulada em vermelho, é onde deveria acontecer a ação. E aí o que acontece? Acontece que o sítio de ação ele é alterado e aí a ação do antimicrobiano ela não acontece. Porém, existem referências que vão trazer para a gente um quinto mecanismo de resistência bacteriana, que é o encontro dos biofilmes nessa membrana, que nada mais é do que uma família de distintas bactérias sobrepostas a outras, reforçada, envolvida por uma espécie de um filme mesmo, que se acopla bem aqui na parede da bactéria, na membrana da bactéria, e impede a passagem do antimicrobiano. Em relação ao uso indiscriminado de antibióticos versus surgimento de bactérias resistentes. Os antibióticos, eles são medicamentos, são a classe medicamentosa utilizados para combater as bactérias e no tratamento de doenças provocadas por elas também. A definição da palavra ela é de origem grega, sendo que anti significa contra e bio significa vida. Então, a gente chega à conclusão que significa contra a vida, todavia, contra a vida das bactérias. E eu reforço que age contra a vida das bactérias. Os antibióticos eles são classificados em bacteriostáticos ou bactericidas. Os bacteriostáticos, a ação deles é o quê? É impedir a evolução das bactérias, enquanto que os bactericidas, a sua ação é fazer com que elas sejam eliminadas, elas sejam matadas, mortas. Mas, independente do tipo de ação, seja bacteriostático ou bactericida, não vai acontecer dano algum à vida do hospedeiro. Pois bem, os antimicrobianos, eles são a classe medicamentosa mais utilizada nos serviços de saúde. Porém, como eu já havia dito, existem critérios que precisam ser respeitados e seguidos para que o tratamento seja eficaz, o alvo no interior da bactéria venha a ser atingido e a dosagem correta seja prescrita para alcançar esse alvo, de forma que não haja uma interferência na estrutura, como nós vimos também, dos antimicrobianos. Por quê? Porque a partir do uso edemaciado e indiscriminado, que surgiram essas bactérias resistentes também chamadas de superbactérias. O artigo 19 V da Lei Orgânica 8.080 de 1990,
ele traz para a gente uma informação muito importante, que eu achei válido acrescentar aqui a apresentação, porque ela tem relação com essa apresentação. E eu ratifico que foi uma das, não foi somente ela, foi uma das atualizações que a Lei Orgânica 8.080 sofreu recentemente, que foi esse ano mesmo. Ou seja, os gestores do SUS, em todas as esferas, seja municipal, estadual e federal, realizarão campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação, com o objetivo de informar a população sobre os riscos dessa prática, especialmente quanto à ingestão de antibióticos ou de medicamentos sujeitos a controle especial. Esse artigo aqui também, ele nos remete a lembrar daquelas pessoas que fazem um descarte inadequado dos produtos de saúde, principalmente os medicamentos em resíduo categoricamente D, que são categorizados como resíduo domiciliar, que é de forma errônea, e também nos remete a lembrar daquelas pessoas que se apresentam ao balcão de uma drogaria e simplesmente chegam lá, falam, informam qual é o medicamento que eles querem e, infelizmente, a drogaria ela faz a dispensação desse medicamento. Por isso que essa informação eu achei válida e é uma das recentes informações relacionada à alteração que essa lei sofreu esse ano. Em relação à transmissão de micro-organismos multiresistentes, eles estão muito reportados às unidades críticas e cuidados intensivos. Porém, todos os serviços de saúde eles são afetados. Bastou que haja uma comunidade assistida em um espaço que proporciona cuidados de saúde, corre-se o risco da transmissão de micro-organismos multiresistentes. A gravidade e a extensão variam o quê? Variam de acordo com essa comunidade que é assistida e com a estrutura, com o perfil do serviço que é ofertado. Ou seja, unidades ambulatoriais e de cuidados prolongados crônicos, como asilos, orfanatos, instituições de longa permanência, unidades de terapia intensiva, seja ela adulta, pediátrica ou neonatal, e também as unidades onde acontece serviço de hemodiálise, as unidades onde assistem os pacientes oncohematológicos. Nesse sentido, é por isso que as ações de prevenção e controle, elas precisam acontecer, porém de forma adaptada ao perfil da comunidade, das pessoas que serão assistidas e do serviço que será prestado a essa comunidade. A OMS publica a lista de bactérias para as quais se necessitam novos antibióticos urgentemente. Essa informação eu peguei de um site que eu fiz a pesquisa, e daí então, por meio de uma leitura mais aprofundada, eu descobri que exatamente no dia 27 de fevereiro de 2017, a OMS ela libera um catálogo com 12 famílias de bactérias. Mais especificamente, bactérias resistentes a antibióticos. A partir de então, ela considera que é um grave problema ameaçador à vida humana. Por quê? Porque são bactérias resistentes a múltiplos antibióticos. Ela divide essa família, essas 12 famílias em 3 classes. Prioridade crítica, prioridade alta elevada e prioridade média. Essas bactérias nós vamos conhecer agora no próximo slide. São os patógenos prioritários resistentes aos antimicrobianos e, daí então, outra coisa também que eu gostaria de falar é que, a partir dessa informação, que a OMS classifica as bactérias de origem de importância epidemiológica, ou seja, são todas da prioridade 1, que é a crítica, e parte da prioridade 2, que são as elevadas. Prioridade crítica. Temos a Acinetobacter baumannii, resistente aos carbapenêmicos, Pseudomonas aeruginosa resistentes também aos carbapenêmicos, as enterobacteriales resistentes tanto aos carbapenêmicos quanto às cefalosporinas,
e eu faço uma observação que dentro desse grupo das enterobacteriales, nós encontramos as enterobactérias, a Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli, 3 micro-organismos principais envolvidos nas infecções relacionadas à assistência à saúde. Encontramos os enterococcus faeces resistentes à vancomicina e os estafilococcus aureus resistentes à penicilina, meticilina, oxacilina, com sensibilidade intermediária ou resistência à vancomicina. Porém, o que acontece? Quando é solicitado para o paciente a coleta do TLAB, que nós vamos ver mais adiante, para o processamento da cultura, e aí então ele é seguido para o laboratório e depois ele retorna para a gente. E a partir daí também foi interessante porque eu me deparei com esses resultados e no início eu não entendia nada, foi quando eu conversando, tirando dúvidas, passei a compreender. Porque nós vamos ter acesso ao resultado desse paciente, a depender do setor que nós estivermos alocados. E aí, o que acontece? As enterobacteriales resistentes aos carbapenêmicos, elas vão vir com a sigla ERC, enterobacteriales resistentes aos carbapenêmicos. Já os enterococos resistentes à vancomicina, eles vão vir com a sigla VRE. E os estafilococcus aureus resistentes à meticilina, eles vão vir com a sigla MARSA, MARSA, sendo que cada um desses micro-organismos, eles são encontrados em uma região do nosso organismo. Ou seja, o que configura isso é o tropismo, é a afinidade pelo tecido daquela região. Eu vou conversar com vocês mais adiante quando eu falar sobre as culturas de vigilância. E daí, então, da onde surgiu o desenvolvimento dessa listagem que eu falei para vocês, desses 12 catálogos? Não surgiu do além. Eles observaram o nível de letalidade das infecções que provocam, eles se atentaram se o seu tratamento requer longas internações hospitalares, eles consideraram com que frequência apresentam resistência aos antibióticos existentes, quando infectam as pessoas em comunidades. Eles notaram a facilidade para se espalhar entre os animais, dos animais aos seres humanos e de pessoa para pessoa. E eles repararam se as infecções que provocam podem ser prevenidas e quantas opções de tratamento permanecem. E eles também acompanharam se novos antibióticos para tratar as infecções que causam já estão sendo pesquisados e desenvolvidos. Só que nesse texto, aproveitando o ensejo desse último tópico, ainda que existam estudos para a pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos, nada justifica nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto sociedade, não fazermos a nossa parte quanto nos prevenirmos e adotarmos os métodos de biossegurança, que eu também vou falar mais adiante. E aí também eu acho muito importante trazer o conceito de colonização e infecção, que a colonização nada mais é do que a presença de micro-organismos sem que ocorram alterações nas funções normais do órgão e tecido ou resposta imunoinflamatória, e a infecção, pelo contrário, é a alteração orgânica do órgão e tecido provocada pela multiplicação em grande quantidade dos micro-organismos. Trouxe isso aqui porque também, mais adiante, a gente discute o quanto isso aqui reflete quando a gente se reporta ao paciente para passar a informação do resultado do exame. Por quê? O profissional enfermeiro, ele, enquanto profissional executor da CCIH, da Comissão de Infecção Hospitalar, ele se reporta ao paciente para passar essa informação. E aí ele fala se o paciente colonizou ou não colonizou. E aí a forma como a gente passa, se nós estamos pautados em embasado teoricamente ou não, isso tudo vai influenciar. Porque eu não sei se todos que estão aqui na sala já passaram por essa experiência, independente de ser como profissional ou paciente, isso abala muito o psicológico
do paciente. Existe um programa nacional de e prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, que atua juntamente com as comissões, tanto estaduais quanto distritais, do controle de infecção hospitalar. Elas atuam juntos para quê? Para desenvolverem ações e metas a serem alcançadas para diminuir, a nível nacional, o surgimento de novas infecções relacionadas à saúde, à assistência à saúde. Com isso, o que elas implementam? Elas implementam, elas implementam que toda unidade hospitalar que possuir o setor de UTI, seja adulto, pediátrico ou neonatal, é para eles lançarem mão da disponibilização dos dados dos indicadores. Indicadores esses o quê? Os indicadores associados à infecção do trato urinário dos pacientes que estão em uso de catéter vesical de demora, os indicadores das infecções primárias da corrente sanguínea em relação aos pacientes que estão em uso de catéter venoso central e os indicadores dos pacientes que apresentarem pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas aí, como é que essa notificação acontece? O que é essa notificação? Ela nada mais é do que uma forma de orientar os serviços de saúde do correto preenchimento dos formulários, acerca dos indicadores relacionados tanto às infecções relacionadas à saúde, quanto à resistência microbiana, quanto ao consumo de antimicrobianos e preparação tanto alcoólica quanto de sabonete líquido, sendo que esses dois últimos, eles estão inseridos na higienização das mãos dos profissionais de saúde que atuam na assistência à saúde. Quem são esses profissionais responsáveis por essa notificação? Eles recolhem os dados, eles preenchem os formulários de forma correta, eles encaminham para a Anvisa ela faz uma análise e ela dispensa anualmente esses dados. Os profissionais inseridos nesse serviço são os profissionais que fazem parte da execução dos serviços da CCIH, que eu vou falar mais adiante, porque existem os executores e existem os... agora me falhou a memória, mas eu vou falar com vocês mais adiante. Então, as infecções relacionadas à assistência à saúde são considerados eventos adversos. E aí, quais são os setores envolvidos no registro, na coleta de dados desses indicadores? São os serviços de UTI, seja adulto, pediátrico ou neonatal, o centro cirúrgico e o centro obstétrico. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é a CCH, nada mais é do que um órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. Eu escolhi essa imagem porque eu acredito que precisa haver muita união, persistência e vontade, aprimore dos profissionais que atuam na CCH e fazer com que tudo isso seja isso sim precisa ser disseminado entre os outros profissionais, porque o que eu pude perceber e o que eu ainda percebo é uma resistência de boa parte dos profissionais de saúde. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela é composta por membros consultores e membros executores. Porém, vamos lá, todos esses membros são pertencentes à categoria de saúde e eles são designados. O coordenador ou o diretor pode ser qualquer um desses membros consultores ou executores. Os membros consultores são representados pelo médico, pelo enfermeiro, pelo farmacêutico, pelo laboratório de microbiologia e pela administração. Já os membros executores são representados por 2 técnicos de nível superior. A portaria ela nos traz que, preferencialmente,
um desses técnicos de nível superior dos membros executores precisa ser um profissional enfermeiro. Pois bem, em uma unidade hospitalar em que o quantitativo de internados seja igual ou inferior a 70 pacientes, o profissional médico e enfermeiro já é o suficiente para atender esse serviço. Isso é o que nos traz a portaria 2.616, 12 de maio de 1998. Em relação às culturas de vigilância ativa, não existe um consenso acerca da colocação em prática das culturas de vigilância. Por isso, é um tanto quanto controverso. As culturas elas podem acontecer tanto em pacientes quanto no ambiente de saúde em si. E aí, então, independente da unidade hospitalar adotar ou não essa dinâmica, esse trabalho, precisam de alguns pontos a serem acertados. Como, por exemplo, é preciso que tenha um profissional capacitado, treinado para a coleta, é preciso que haja um espaço específico para colher esse material, é preciso que haja mão de obra no laboratório de microbiologia para processar essas culturas, é preciso saber como passar a informação para o paciente quando o resultado dessa cultura for positivo e como desencadear, produzir estratégias para esse paciente adotar, aceitar que ele precisa ser submetido à precaução. A precaução ela vai acontecer de acordo com o tipo de micro-organismo que estiver presente em seu organismo. Foi o que eu falei lá atrás em relação aos micro-organismos. E aí, vamos lá. Como é que acontece a coleta dessas culturas? Independente de ser coleta suave nasal, suave da orofaringe ou suave retal, é preciso que o profissional se apresente, é preciso que o profissional explique de forma clara, objetiva e com palavras de fácil entendimento para o paciente. E mais do que e tão importante quanto essas informações, é preciso que esteja identificado o SWAP, que não sei se todos aqui já conhecem, é uma espécie de um cotonete da nossa casa, se assemelha, só que um cotonete bem maior. Mas aí ele é introduzido dentro de um recipiente de plástico. E ali por fora que a gente faz essa identificação. Vamos lá. A coleta do swab nasal ela é para pesquisa de massa, ou seja, para pesquisa de Staphylococcus aureus. Porém, como é que ela acontece? Eu faço, independente, e serve para as três também. Eu retiro essa aster, que é o cotonete, eu inoculo, eu umedeço em soro fisiológico ou em água destilada de uso único, porque depois ela precisa ser descartada. E aí eu introduzo em uma das narinas, através dessa região anteroposterior. E aí eu vou lá, bem aqui na narina do, do paciente, giro de forma bem delicada, retiro e faço o mesmo processo na outra narina. Retiro e imediatamente inoculo no meio de transporte. E aí eu chamo a atenção de vocês. E para a pesquisa de massa, eu posso coletar tanto na região axilar, tanto na região da virilha, quanto na região perianal, porque são regiões em que as bactérias de Staphylococcus têm tropismo. Eu fortaleço também que, a depender de como funciona a dinâmica do serviço na unidade hospitalar, para a pesquisa de massa, eu também preciso coletar das lesões que essa pessoa apresenta. Ah, como assim? Se o paciente apresenta lesão em região dorsal direita, da mão direita,
em região dorsal da mão esquerda, em membro inferior direito independente. E outra coisa, seja uma lesão, sejam 10 lesões, eu preciso coletar de todas as lesões que ele apresenta. E nunca esquecer da identificação, mas aí, além da identificação com os dados desse paciente, eu preciso dizer de onde que está sendo coletado, porque até então, eu penso o quê? Eu penso que é suave nasal. Mas aí, já que esse paciente ele chega para mim com essas lesões, eu preciso identificar de onde que foi coletada esse suave. Em relação à coleta do suave da orofaringe, é para pesquisa de Acinetobacter resistente aos carbapenemas. A mesma coisa. Embora a imagem ela não traga para mim aquele abaixador de língua de madeira, de uso também individual, ou seja, que eu uso com o paciente e descarto, ele pode ser utilizado para melhor visualização da área. E daí, então, eu faço uso do abaixador de língua e com a haste eu vou nessa região anteroposterior, vou lá nas amígdalas da pessoa e faço um giro também de 360 graus de forma bem delicada. Retiro e inoculo no meu meio de transporte. Em relação à coleta do suave retal, eu preciso submeter o paciente a essa posição, que é a posição conhecida como SIMS, para que eu tenha uma melhor visualização e para que me proporcione uma melhor coleta. É para a pesquisa das enterobactérias resistentes à vancomicina, os pseudomonas, MDR, os acinetobacter resistentes aos carbapenemas, as ERCs e a SDL. E daí, então, é para que, quando eu faça a introdução, mantenha contato com essa mucosa retal. E se houver presença de fezes, não tem importância. Eu posso coletar também. Retiro, inoculo, tudo identificado, encaminho para o laboratório de microbiologia. Existem as medidas de precaução, que nada mais é do que ações para que haja prevenção ou diminuição da disseminação desses micro-organismos entre nós profissionais de saúde, nos ambientes de saúde, e que elas são do tipo precaução padrão, precaução de contato, precaução por gotícula ou precaução por aerossol, que nós vamos conhecer mais adiante. A precaução padrão, ela é aquela que deve ser seguida para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecção. Eu costumo dizer que é aquilo. Eu costumo dizer não. É um dito popular. E ninguém traz nada escrito na testa. Então, todo e qualquer paciente que chega para nós, ele é suspeito. Então, se nós adotarmos esse pensamento, essa forma de agir, é uma estratégia também, porque eu também vou começar a me adaptar e adotar, aceitar esse tipo de precaução. Infelizmente, não é tão aceita por todos os profissionais de saúde. E aí, quais são os tópicos que compõem a precaução padrão? A higienização das mãos, a luva, o uso da luva e do avental, que pode ser descartável ou não, o óculos e a máscara, e a caixa pérfuro-cortante. Embora não seja o nosso foco aqui, mas como a caixa pérfuro-cortante é um componente que faz parte da precaução padrão, eu faço um adendo aqui para vocês, que foi feita uma atualização e que no passado a caixa ela era trocada quando ela atingisse a marca de 3/3 do seu interior. Hoje não mais. Hoje é a partir de 3/4. Atingiu 3/4, a gente precisa fazer o descarte desse recipiente. A precaução de contato, ela é primordial para aqueles pacientes que encontram-se colonizados ou infectados, e ela consiste em higienização das mãos, a utilização do avental, das luvas e do quarto privativo. Lembrar que esse quarto privativo, ele pode acontecer ou, infelizmente, não acontecer, isso aí eu vou deixar para a gente discutir ao término. E quando acontecer, a distância mínima entre os leitos, ela precisa ser respeitada a 1 metro. É importante
que os equipamentos de saúde sejam utilizados de forma individual, mas independente de ser utilizado de forma individual ou não, a desinfecção ela precisa acontecer ao término da utilização com cada paciente. Já passei por uma unidade de saúde em que eu vi, e isso aí vai depender da organização de cada unidade. Já vi tanto pendurado em cabideiro, como eu já vi assim apoiado em mesa, mas foi sim era utilizado de forma individual para aquele paciente. Lembrar que a disseminação dos micro-organismos, elas acontecem principalmente através das nossas mãos, através das superfícies e justamente pelos equipamentos de saúde que nós utilizamos com os pacientes. Existem também as precauções para gotículas. Lembrar que a diferença de gotícula para aerossol é que as gotículas elas apresentam o peso molecular maior que 5 micras, e daí então ela é composta por higienização das mãos, a utilização da máscara cirúrgica pelo profissional e a utilização da máscara cirúrgica pelo paciente quando esse precisar ser transportado. Ser transportado, na maioria das vezes, para fazer um exame ali mesmo no interior daquela instituição. E que ele também seja designado ao uso do quarto privativo. A exemplo, tipo de meningite bacteriana, coqueluche, dentre outras. Em relação às precauções de aerossóis, a higienização das mãos, o uso da máscara PFF2 N95 pelo profissional e a máscara cirúrgica também quando esse paciente precisar ser transportado no interior da unidade hospitalar. E o quarto privativo precisa ser mantido preferencialmente de porta fechada, mas eu vou comentar com vocês que às vezes nem sempre é possível. Vou também comentar aqui com vocês que a diferença entre essas duas máscaras é que a máscara cirúrgica eu faço o uso e imediatamente, assim que eu sentir necessidade, eu já descarto. A máscara PFF2 N95 não existe uma unanimidade em relação aos fabricantes dizerem que ela pode ser reaproveitada ou não. Mas como nós passamos por uma experiência mais recentemente, que foi na época da pandemia, e por compra excessiva, ficou faltando esse material para determinadas unidades. E daí, então, eles selecionaram alguns critérios que ela poderia ser reutilizada. No caso, se ela não tivesse suja de maquiagem, se ela não tivesse molhada, se ela não tivesse dobrada, se ela não tivesse quebrada. Quebrada, a gente pensa assim, nossa, quebrada. Por quê? Porque tanto a máscara PFF2 quanto a cirúrgica, elas possuem uma espécie de tramas. Tramas essas que impedem, dificultam a passagem do micro-organismo com o nosso trajeto respiratório. E aí eu fiz uma pesquisa também para saber assim, se existe diferença entre essa máscara PFF2, N95, e aí eu descobri que a N95 ela é de origem americana e a PFF2 é de origem brasileira. Essa sigla PFF2 ela significa o quê? Peças faciais filtrantes. Aqui no Brasil nós temos máscaras PFF2 1, 2 e 3. Esse 1, 2 e 3 significa o potencial que a máscara tem de impedir a passagem, o potencial que ela tem de filtrar esse micro-organismo. Ou seja, a PFF2 ela apresenta o potencial de cerca de 95%. É interessante, em relação ao quarto privativo ou coorte, é interessante que todo paciente que esteja infectado ou colonizado por micro-organismo multiresistente, ele permaneça em um quarto privativo, quando não em um coorte. O coorte é quando existe mais de um paciente colonizado pelo mesmo micro-organismo. E daí, então, é interessante que, inclusive, a equipe que seja direcionada para esses
para a assistência desses pacientes seja a mesma. É preciso que eles mantenham precaução de contato e que o capote ele seja trocado a cada um. E aí, então, o que acontece? A depender da realidade da instituição, a utilização do capote ela pode se dar por capote descartável ou por capote de tecido. Mas é importante que esse capote ele seja trocado a cada plantão, a cada período de 24 horas. Mas se nós verificarmos que ele está com sujidade, que ele está molhado, ou que ele encontra-se jogado no chão, é preciso fazer essa troca. E quando nós formos fazer essa troca, é importante nós datarmos e colocarmos leito e enfermaria. E, mais uma vez, é de acordo com a estrutura daquela unidade. Existe unidade que você vai chegar e vai haver um gancho. E aí, quando nós observarmos, a parte externa do capote está voltada para a parede e a parte interna está voltada para fora. Por quê? Porque assim que um profissional de saúde chegar, seja ele de qual categoria for, é só ele introduzir os braços, colocar a cabeça assim, porque já vai estar amarrada aqui, e amarrar atrás. Lembrando que é de uso particular para cada paciente, pois cada paciente precisa ter um capote designado à sua assistência. Como eu falei do coorte, é importante que tenha um banheiro exclusivo para esses pacientes, coisa que nem sempre nós vamos ver, porque por vezes nós nos deparamos com uma pessoa apenas naquela ala, naquela enfermaria que está em precaução de contato e os demais não estão. Pacientes com diarreia ou incontinência, eles precisam ter um olhar, uma atenção diferenciada, porque o índice de infestação por eles vai ser maior. A porta do quarto do paciente ela deveria ser mantida fechada. E aí existem algumas situações básicas. Por exemplo, paciente é deficiente auditivo, fica difícil dessa porta ser fechada, porque eu preciso manter um contato maior com ele. O paciente ele tem uma mobilidade comprometida, fica também difícil, porque é interessante que eu mantenha uma vigilância mais acurada por esse paciente. E a sinalização adequada, em frente à porta do quarto, no prontuário e no leito. E eu chamo a atenção aqui da sinalização, que é importante para os profissionais da limpeza, porque eles também fazem parte desse trabalho, e é um trabalho muito importante. Chama atenção também quando nós formos passar a informação para o paciente, porque já vivi uma experiência que o paciente se transtornou mesmo de verdade, e assim, vai de cada um. Existem, e aí os demais pacientes, quando o quarto não é individual, quando o quarto não é, no mínimo, que compõe apenas 2 leitos, quando o quarto ele não apresenta aquele biombo modelo de cortina, os demais ficam com aquele olhar e, olha, tem aquilo assim, assim, assim. E por mais que você eduque, por mais que você explique, nem sempre fica tão bem compreensivo. Então, por exemplo, é pensar minimamente, por exemplo, tem os quartos voltados para precaução, direciona esse paciente para lá. Ou então acomode todos os pacientes, mas para isso é preciso que haja uma combinação na prática profissional de cada um dos profissionais inseridos nesse trabalho. No prontuário, basta colocar uma lista, e aí a unidade ela pode adotar listas que eu falo assim, um pedaço de cartolina, para que cada cor de lista represente uma situação daquele paciente. Como, por exemplo, passei por uma unidade em que a lista era vermelha. Então, todos os profissionais que se inserissem no contato com aquele paciente sabiam que ele estava em precaução. E aquela lista vermelha presente no prontuário significa que ele estava em precaução de contato. E também no leito. Em relação à higienização das mãos, nós temos a higienização simples das mãos com a utilização de água e sabão, e nós temos a higienização das mãos com preparação alcoólica. Lembrar que essa nomenclatura, ela faz parte da nossa realidade de um tempo para cá, não era higienização das mãos, era simplesmente lavagem das mãos.
Lembrar também que é a prática mais simples e menos dispendiosa para os profissionais de saúde, ainda é a higienização das mãos, é comprovado. E qual o intuito da higienização das mãos? Precisa acontecer com água e sabão. Quando tiver sujidade aparente, o objetivo dela é remover oleosidade, é remover as células descamativas. E outra coisa, não menos importante, o tempo em que nós dispensamos. A higienização das mãos, quando realizada com água e sabão, dura em torno de 40 a 60 segundos. E a higienização das mãos, quando realizada com preparação alcoólica, eu costumo dizer que cai pela metade. Ela gira em torno de 20 a 30 segundos. E lembrar também que a ação do álcool sobre as bactérias nada mais é do que alivie a quebra, desnaturação e coagulação das proteínas contidas nas bactérias. Em relação à higienização das mãos, aqui estão os 5 momentos que ela precisa acontecer. E a primeira é antes de tocar o paciente, e a segunda é antes de realizar qualquer tipo de procedimento limpo ou asséptico com o paciente. A terceira é após o risco de exposição a fluidos corporais, e aí quando a gente tem essa desconfiança, tem presença de urina, fezes, sangue, higienização, não esquecer, higienização das mãos com água e sabão. Só o álcool não é o suficiente. A número 4 é após tocar o paciente, e 5 após tocar superfícies, mobiliários próximos ao paciente, que muitas das vezes a gente não se liga nisso. Aqui está um quadro do espectro dos antimicrobianos e das características de agentes antissépticos utilizados para a higienização das mãos. Temos o grupo aqui do nosso lado esquerdo, partindo da esquerda para a direita. Temos os álcools, a clorexidina a 2% ou 4%, lembrando que essa 2% muito utilizada no ambiente hospitalar, é aquela chamada clorexidina desgermante, que por sinal ela tem sua consistência similar a um detergente. Temos os compostos de iodo, os iodóforos e o triclosan, que nada mais é do que o éter. E aí aqui embaixo nós temos um referencial que fala que 3 cruzes é quando a ação é excelente, 2 cruzes é quando a ação é boa, 1 cruz é quando a ação é regular, e o negativo é quando nenhuma ação acontece ou quando é insuficiente a atividade antimicrobiana. Então, em relação às bactérias gram-positivas, todas as substâncias, elas alcançaram a excelência, ou seja, alcançaram as 3 cruzes. Já em relação às bactérias gram-negativas, a clorexidina 2% e o triclosan, que é o éter, já não foi tão satisfatório comparado ao álcool, por exemplo. Ela é considerada um bom antisséptico. Quanto às micobactérias, que são as micobactérias, nós verificamos mais uma vez que a clorexidina é regular, seu resultado, os iodóforos também têm um resultado regular, e o triclosan, que é o éter, também tem um resultado regular. Quanto aos fungos, nós temos um resultado regular em relação à clorexidina, e nós temos uma ineficiência da atividade antimicrobiana em relação ao éter. Já em relação aos vírus, de todos, só os iodóforos que que atingiu um bom. Os outros foram todos excelentes. Quanto à velocidade de ação, com exceção ao álcool, todos os demais são intermediários. O álcool é uma velocidade de ação rápida. E em relação aos comentários, é que o álcool, a melhor concentração, a mais recomendada é 70%. Em relação à clorexidina, é aquela que apresenta efeito residual e apresenta raras reações alérgicas. Em relação aos compostos de iodo, causa queimaduras na pele, irritantes quando usados na higienização antisséptica das mãos. Os iodóforos, a irritação da pele, menor que a de compostos de iodo, apresenta efeito residual e aceitabilidade variável. Em relação ao triclosan, que é o éter, aceitabilidade variável para as mãos. Então, com
com a interpretação desse quadro, nós podemos compreender o porquê por mais simples que seja, por mais humilde assim que seja, a unidade de saúde, sempre vamos nos deparar com o álcool e com a água e o sabão. Porque nós vimos aqui que foi comprovado que a ação do álcool, ela atinge um resultado de excelência comparável aos outros. Eu me deparo também com bastante frequência com a clorexidina 2%. Não que ela não deva ser utilizada, mas, mediante essa interpretação, nós vimos que o álcool, ele ainda suporta a primeira colocação. Em relação à limpeza dos ambientes, a limpeza ela nada mais é do que a remoção das sujidades depositadas em superfícies inanimadas. Ela pode acontecer de maneira mecânica, de maneira física e de maneira química, por um determinado período de tempo. Todavia, quem predomina a preferência é pela remoção mecânica da sujidade, e não apenas um passar de pano úmido a fim de espalhar aquela sujidade ali aparente. Lembrar que essa limpeza ela pode ser feita ela pode ser feita da forma da limpeza concorrente à limpeza terminal. A limpeza concorrente é aquela que acontece de forma diariamente. Mas, vamos dizer assim, porém ela não é simplesmente uma limpeza. Ela acontece nas superfícies horizontais, mobiliários, portas e maçanetas. Porém, assim, é interessante que o profissional ele esteja treinado para um olhar diferenciado. Esse profissional, quando eu digo, é o profissional da limpeza mesmo. Por quê? Porque ela tem um objetivo, a característica da limpeza concorrente é aquela quando ele chega para limpar, para organizar, para observar se está faltando e, consequentemente, repor os materiais de utilização rotineira. Quais são esses materiais? Sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico. Observar se tem algum mobiliário, alguma instalação com defeito, e aí comunicar, se reportar ao profissional responsável daquele setor. E aí ela acontece dessa forma, diferentemente, e aí ela é interessante que ela aconteça ou a cada troca de plantão ou no mínimo 2 vezes ao dia. Sendo que, de acordo com a pesquisa que eu fiz, e isso já é dito já desde bem antes, o acordado não sai caro. É preciso que haja um cronograma, porque aqui eu estou fazendo uma apresentação no geralzão. Mas por isso que quando nós nos deparamos, quando nós chegamos em distintas unidades de saúde, nós verificamos que cada uma tem uma adotação dos seus costumes, da sua forma de dirigir os trabalhos naquela instituição. Em relação à limpeza terminal, é uma limpeza que acontece tanto nas superfícies horizontais, verticais, na parte interna quanto na parte externa. Ela é bem característica nos momentos da alta hospitalar, das transferências e dos óbitos. Todavia, não podemos esquecer daqueles pacientes que têm as suas internações por longos períodos. Mais uma vez, é preciso que haja um combinado, um acordo, tudo documentado, para que, no mínimo, ela aconteça a cada 15 dias e, no máximo, a cada 30 dias. E também, não menos importante, quando esses profissionais terminarem as suas limpezas, tem unidades hospitalares que, ao término, eles vão lá e solicitam a assinatura do profissional, que quase sempre é o enfermeiro, para oficializarem em documento, em pasta. Aqui eu trouxe para vocês o quanto que ainda se persiste de bactérias clinicamente relevantes em superfícies inanimadas secas. A pesquisa ela é um pouco antiga, mas ela ainda é válida. Eu faço uma observação para vocês que não são somente essas bactérias, eu só trouxe essas, porque foram essas que eu evidenciei aqui na minha apresentação, mas caso vocês tenham interesse, tem a fonte aqui, e ela também está presente nas minhas referências.
Vamos lá, o tipo de bactéria, Acinetobacter, a duração de sua persistência é de 3 dias a 5 meses. Pseudomonas aeruginosos é de 6 horas a 16 meses e em piso seco por 5 semanas. A Klebsiella é de 2 horas a um período superior a 30 meses. A Escherichia coli, de 1 hora e meia a um período de 16 meses. Enterococcus, incluindo VRE e VSE, de 5 dias a 4 meses. E a massa, de 7 dias a 7 meses. Ou seja, como é importante a adotação das precauções de contato e dos métodos de biossegurança. Aqui eu trago para vocês uma imagem que é uma unidade de terapia intensiva neonatal, onde é um setor que é aquele que nós falamos lá atrás, que faz parte dos indicadores que os executores da CCEH precisam recolher as informações e realizar a notificação e enviar para a Anvisa. Essas mãozinhas significam o quê? Significam que esses são os locais onde os profissionais tocaram e não fizeram a higienização. Ou seja, tocou em um, não fez higienização. Tocou em outro, não fez a higienização. Tocou e não fez a higienização. Aqui, mais uma vez, se reforça a importância daquele quinto momento da higienização das mãos, que é após nós tocarmos as superfícies em torno dos pacientes. Em relação às minhas considerações finais, eu trago que é importante promover ações educativas com o corpo de profissionais, a fim de fortalecer a importância da aderência às boas práticas de biossegurança. E quando eu digo aos profissionais, são todos os profissionais, independente de nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. Divulgar a computação dos cálculos sobre o rastreamento de micro-organismos multiresistentes, com o intuito de revelar o quanto a atuação de cada membro influencia o resultado. Instituir recursos que facilitem e proporcionem menor gasto de tempo e material higiênico. E embora eu não tenha colocado aqui, a época quando eu fiz essa apresentação, eu achei também válido que seria interessante, já que os profissionais da CCIH eles têm tanto contato direto com a direção, proporcionar a visita de todos os profissionais, obviamente, de tudo é combinado, dia, hora, tudo direitinho, para que eles vejam o quanto que a atuação deles é importante e o quanto que reflete lá quando a gente assiste o paciente mediante os nossos cuidados. Aqui eu deixo para vocês os produtos do projeto do Penso relacionados ao controle de infecções nos serviços de saúde. Aqui está o nome do projeto, que é Espaço Aberto para a Saúde, Penso, Projeto de Ensino e Saúde na Universidade. Aqui estão alguns dos produtos que foram construídos pelos membros dessa liga, que tem tudo que eu falei e mais um pouco, e é uma forma mais dinâmica, mais descontraída para a gente ter esse contato. Tem o Hand Games, então, que é maravilhoso, que é uma forma, então, quando tem jogos, a gente tende a se interter melhor. Temos também a CCIH Game, para quem tiver interesse, é muito interessante. Eu deixo aqui duas mensagens, que é sempre melhor prevenir doenças que remediar, pois o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. O meu muito obrigado à presença de todos e, mais uma vez, pelo convite. Aqui estão as referências que eu utilizei e aqui está o endereço da página no Instagram. Curta, comente, siga e compartilhe, que vocês não vão se arrepender. Temos assim, materiais sensacionais. Muito obrigado. Olha, Dayana, parabéns pela apresentação. A gente fica muito feliz, fico orgulhoso de ver a Dayana. A Dayana já faz parte do projeto faz muito tempo e ela é muito estudiosa, dedicada. Aí no final ainda fez a propaganda para a gente aí dos nossos produtos.
E quem quiser ter acesso, é só entrar na bio do nosso Instagram, que está tudo lá. E a gente viu aí muita coisa importante, né? Essa coisa da colonização, da infecção, a diferença entre uma coisa e outra. Até conversando com a Dayana antes, eu fiquei impressionado de como que a mídia, a televisão, toda hora fala de pessoas contaminadas, né? Eu nunca vi isso. As pessoas são infectadas, elas podem estar infectadas ou colonizadas. As pessoas elas não estão contaminadas porque elas não são objetos. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Colei também, depois eu vou enviar por e-mail para vocês que participaram aí também, a matéria falando da Cinetobacter, que ela está cada vez mais comum e se espalhando pelo ambiente fora hospitalar, como a Dayana colocou. E também colei, né, o aplicativo aí que a gente fez, o Pré-Viras, que ele traz bastante coisa. A Dayana bem crítica nas aulas, na aula dela, né, nos slides. É uma coisa que chama atenção também, que eu ia falar que está sobre esse tema, é a lavagem das mãos, né, porque a Anvisa, de uma hora para outra, retirou uma das etapas da lavagem das mãos, que seria os punhos, né, não dá nem para entender por que retiraram isso, Exato, por causa exato. do tempo, né? A gente encosta com o punho em tudo, o tempo todo, prontuário, caneta, né? Bancada. Por que não lavar os punhos? Então, assim, não faz muito sentido. Vamos ver aqui ó, se tem algumas perguntas. A Juliana só falou que estava ótimo, o Cauã falou que é muito interessante também. E daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo lá no canal. Espero que vocês tenham gostado.